Fala galerinha que agita, Tite Fael na voz, vamos lá para a nossa aula de física de hoje, tá? Do primeiro ano do ensino médio, lembrando que a gente está trabalhando com cinemática. Ó, vou dar uma dica para vocês, como eu vou escrever no quadro conforme eu estiver dando a aula, eu sugiro que você coloque o seu celularzinho em cima da mesa, o caderninho do lado, e já vai acompanhando a aula, copiando o quadro, porque eu vou querer ver isso daqui tudo no seu caderno lá nas atividades, tá ok? Veja só, então a gente vai falar a respeito do movimento, tá? E a primeira coisa que a gente vai falar é a definição de movimento. A gente vai começar a estudar o movimento através da definição. E qual é a definição do movimento? Ora, o movimento ele acontece quando você varia, então a definição vai ser variar a posição em relação a um referencial, tá ok? A um referencial. Aí você vai perguntar para mim, professor, mas o que é referencial? Galera, é o próximo conceito que a gente vai entender aqui agora, ó. Referencial é algo utilizado para entender o movimento. Veja só, como que funciona isso aqui? Como assim algo para entender o movimento? Eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Eu estou me movendo agora? Na sua cabeça você deve ter pensado, não, o professor está parado, certo? No entanto, a gente precisa lembrar que a Terra está rotacionando em torno do próprio eixo e também está translacionando ao redor do Sol. E existe mais um movimento da Terra que é pouco estudado, que é o de precessão. Ela balança enquanto está rotacionando. Veja só, a Terra rotaciona em torno do próprio eixo, a Terra translaciona ao redor do Sol e a Terra precessiona enquanto está fazendo tudo isso. Fiquei até zonzo agora, deixa eu dar uma girada ao contrário. Beleza? São 3 movimentos, a gente costuma estudar só de rotação e translação, mas existe o de precessão, que é o de balançar também, tá ok? Veja só, então se eu pensar que eu estou parado agora, eu estou parado em relação ao quê? Eu estou parado em relação ao chão, ao solo, em relação à câmera, em relação ao quadro, tá ok? Mas em compensação, eu estou me movendo em relação ao Sol, eu estou me movendo em relação à Lua. E isso leva a gente a um conceito de relatividade do movimento. Eu estou parado e ao mesmo tempo eu estou me movendo, estou parado e estou me movendo ao mesmo tempo, tá ok? Então, para poder definir o meu estado de movimento, eu precisei de um referencial. Quando eu disse que eu estava parado, eu utilizei como referenciais o chão, a câmera, o quadro. E quando eu falei que eu estava me movendo, eu utilizei como referenciais o Sol, a Lua, corpos que estão fora do planeta. Porque os corpos que estão fixos aqui no planeta, eu estou parado em relação a eles. No entanto, outros corpos que estão se movendo no planeta vão perceber que eu também estou me movendo. Por exemplo, um indivíduo que está parado na rua, quando você passa de carro por ele, a sensação que você tem é que ele está se movendo. Ele estava bem aqui e agora ele está lá, depois que você passa. Então veja só que o movimento, uma característica muito importante do movimento é que ele é relativo. O movimento é relativo, tá ok? Estamos sempre estaremos nos movendo e estaremos parados ao mesmo tempo. Vai depender do referencial. Então, toda vez que alguém perguntar para você, estamos nos movendo? Estamos nos movendo? Vou fazer essa pergunta, ó. Estamos em movimento? Em movimento? Repetir a pergunta. A resposta certa é depende. Depende. Em relação ao quê?
Em relação a quê? Certo? Depende. Em relação a quê? Isso é relatividade, tá? Do movimento. Essa relatividade não é a relatividade de Einstein, tá? Essa relatividade do movimento mecânico que a gente está entendendo aqui agora, ela já foi compreendida por Aristóteles, ela foi compreendida por Platão, ela foi discutida por Galileu Galilei, tá ok? Entre outros que estiveram bem antes de Einstein, tá? A relatividade de Einstein é outra história, uma relatividade que envolve o deslocamento da luz. A gente vai ver isso lá na frente, tenha paciência. Primeiro vamos entender o berço da relatividade, que é aqui, tá ok? E como que é o berço da relatividade? Depende do referencial. E em cima do referencial, a gente consegue classificar se um corpo está se movendo ou não. Pergunta, estamos em movimento? Resposta sempre será depende, em relação a quê? Ou você pode dizer, estamos em movimento? Resposta, sim e não. E está certo, tá ok? É isso daí, tá? Entendido o movimento agora, a gente vai passar para a compreensão do movimento uniforme. Que movimento é esse? Que a gente chama de movimento uniforme. O movimento uniforme ele possui como característica principal a velocidade constante. Eu estou abreviando aqui, tá? Ó, velocidade igual a constante. A velocidade é um valor constante durante o movimento, tá? O V aqui, ó, é de velocidade. Esse V ele é minúsculo, tá ok? Esse V aqui ele é minúsculo. Pode parecer que ele é maiúsculo porque eu puxei um pouquinho aqui, mas ele é minúsculo. O meu V maiúsculo é assim, tá? V minúsculo, o meu é desse jeito, tá? V maiúsculo é assim. Então V é de velocidade. E o CTE é constante, tá? Então veja só, a característica principal do movimento uniforme é que a velocidade ela é constante, ou seja, o corpo continua sempre se deslocando com a mesma velocidade ao longo de todo o fenômeno. Enquanto você estiver estudando, a velocidade ela é constante, tá ok? Só que a gente precisa entender quais são as características da velocidade. Vou colocar aqui, ó, características da velocidade, tá? Quando eu falo características da velocidade, a maior parte das vezes a gente entende somente uma, que é a que a gente chama de intensidade do módulo, que eu viro para você e falo assim, olha, um carro está a 100 km por hora. Você sabe para onde esse carro está indo? Não. Você não faz a menor ideia para onde ele esteja indo, você só sabe qual é a sua rapidez, qual é a sua taxa de variação do espaço em relação ao tempo. Você sabe que ele está deslocando 100 km a cada hora, essa é a sua taxa de deslocamento, mas você não sabe se ele está indo para Piranhas, para Jussara, para Nova Chavantina, General Carneiro, você não faz ideia para onde esse veículo está indo, mas você só sabe qual é a rapidez dele. Então observe que a velocidade precisa de mais características. Se eu falar para você, ó, que tem aqui um carro que está se deslocando deixa eu fazer um carrinho aqui, ó, rapidão. Um carro que está se deslocando sei lá, uma rua aqui, possui uma velocidade de 30 metros por segundo, aqui, 30 metros por segundo ele está se deslocando. Eu posso colocar uma seta que diz que ele está vindo para cá, pronto. Agora eu sei que ele está andando na horizontal e para a esquerda, tá? Eu sei que ele está andando na horizontal e para a esquerda. Então veja só, sempre que eu for falar de velocidade,
velocidade. Quem fez a prática de laboratório vai lembrar que é a taxa de variação da posição em relação ao tempo. Em relação ao tempo. Tá aqui, ó, 30 metros é a taxa de variação da posição a cada segundo. Essa é a relação com o tempo, 30 metros por segundo, tá? Então a velocidade é a taxa de variação da posição em relação ao tempo. A gente vai entender que ela precisa das seguintes características. Vou colocar aqui, ó, de vermelho, porque é muito importante, ó. A gente precisa do valor, que é o que a gente chama de módulo. É a mesma coisa que intensidade, tá? Módulo, a intensidade, é o que a gente acaba atribuindo como, eu vou colocar assim, ó, igual, ó, módulo, que é a mesma coisa de intensidade, que é a mesma coisa de valor, tá ok? Que é esse aqui, ó, o número, tá aqui, ó, 30, tá ok? Tá aqui, ó, 30, isso daqui é o módulo, é a intensidade, tá? É o valor. Ela precisa também, ó, ser informado a direção, tá ok? E o que é a direção? Direção é dada, ó, eu vou mudar aqui, ó, a cor. Direção é dada pelo corpo da flecha. Tá aqui, ó. Esse corpo aqui, ele está deitado, portanto ele está na horizontal, tá? Então toda vez que eu for falar de direção, eu vou ter que falar, ó, se está na horizontal, se está na vertical, tá? Vertical é em pé, ou mesmo se está na diagonal, tá? E aí eu vou ter que informar qual diagonal que é nordeste, sudeste, como é que é, quantos graus que está inclinado, eu tenho aqui e aí está para lá, e aí ele vai estar inclinado 30 graus, por exemplo, tá ok? Então eu vou ter que informar que diagonal é essa. Não, ele não vai estar lá não, ele vai estar para cá, e aí então ele vai estar inclinado aqui, ó, com um ângulo de, sei lá, passou de 90, vamos pôr 120 graus, por exemplo, em relação horizontal, tá para lá, 120 graus. Então eu vou ter que informar a direção para poder saber para onde que esse corpo está indo, tá? E vou precisar de mais uma informação. Eu vou apagar esse daqui, você pausa o vídeo aí para colocar no seu caderno em algum lugar, tá? E eu vou apagar aqui porque eu vou precisar desse espaço, porque eu vou precisar de mais uma informação para definir a velocidade. Eu vou precisar de sentido. E o sentido, ó, eu vou mudar a cor aqui, ó. Aliás, vou até escrever de outra cor aqui para combinar com a cor lá, ó. Vou colocar sentido de verde. Eu vou precisar do sentido. E o sentido é isso aqui, ó. É a pontinha da flecha. Aqui, ó. A pontinha da flecha vai me dar o sentido. Então o sentido eu posso ter para lá, que vai ser, eu não sei, vocês olhando a tela assim, eu acredito que seja esquerda, ou então ele pode estar apontando para o outro lado, que vai ser direita. Isso na condição de horizontal. Um corpo que está na horizontal, se deslocando na horizontal, aqui ó, isso aqui é horizontal, o corpo está deslocando na horizontal. Ele pode estar se deslocando para a esquerda, ou ele pode estar se deslocando para a direita. Então a direção tem dois sentidos. Mas e se o corpo estiver se deslocando na vertical? Ele pode estar se deslocando para cima, ou pode estar se deslocando para baixo, certo? Então além de direita, esquerda, eu posso ter aqui ó, para cima, barra para baixo, ok? Fecha esse parênteses aqui ó, que vai falar para mim sobre o sentido, tá ok? Então veja só, toda vez que eu estiver falando do movimento, eu preciso entender que ele é relativo, ele depende de um
referencial. E depois a gente vai classificar os tipos de referenciais que nós temos, tá? E vamos trabalhar só com um, que é chamado de referencial inercial. O que é referencial inercial, professor? É um referencial que está parado em relação ao movimento. Por exemplo, se eu colocar aqui, sei lá, o quadro está parado em relação a mim. Então, se eu me mover, eu posso entender o meu movimento em relação ao quadro. Em compensação, a minha blusa caminha junto comigo. Então, a minha blusa está parada em relação a mim. Porque eu olho para ela, ela está aqui. Eu posso andar, ela continua aqui comigo, certo? Então, a minha blusa está parada em relação a mim. Agora, o quadro não, ó. Eu estou aqui nesse ponto do quadro. Se eu andar para cá, ó, agora eu estou nesse ponto do quadro. Então, o quadro está parado em relação a mim. O quadro, então, vai ser um referencial inercial, tá? Vamos colocar bem aqui pequenininho, que esse nome é importante. Referencial inercial. Tá aqui, ó. O que é um referencial inercial? O referencial, anota aí, o referencial que está parado em relação ao movimento. A minha camisa é um referencial inercial quando eu estou falando do meu movimento? Não, porque ela está, ó, se movendo comigo, tá ok? Então ela não é um referencial, melhor dizendo, minha camisa não, um carro que esteja passando na rua. Então o carro está passando, eu estou andando, nós dois estamos em movimento simultâneo, então o carro é um referencial não inercial em relação a mim. Eu vou ter uma velocidade diferente, isso é mais complicado, lá na frente a gente vai estudar, tá? Momento de ultrapassagem, quando um carro alcança o outro e ultrapassa, quando um vem de frente com o outro e eles se cruzam. Então tudo isso são condições de referenciais não inerciais, que transmitem velocidades relativas. Lá na frente, por enquanto, a gente vai trabalhar só com um referencial inercial, que é o caso do quadro, que é o caso do planeta Terra. Quando você fala, um carro está a 30 metros por segundo, você está falando que a velocidade dele é essa em relação, ó, ao planeta Terra, que ele está andando em cima dele. E esse planeta, ele está parado entre aspas, está parado em relação ao movimento do carro. Por isso a gente considera um referencial inercial, tá ok? Então, o referencial inercial está aqui. Um movimento uniforme, principal característica, velocidade constante, ou seja, ela não muda a velocidade durante o movimento. Quais são as principais características da velocidade? Módulo, direção e sentido, tá? O que é a velocidade? Taxa de variação da posição em relação ao tempo. Suas características, módulo, direção, sentido. O que é o módulo? Valor. O que é a direção? Horizontal, vertical ou na diagonal. O que é o sentido? Para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Professor, ficou difícil gravar a diferença entre direção e sentido. Lembra da construção da flecha. Toda vez que você vai construir a flecha, você constrói primeiro direção e depois sentido. 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 Tá ok? Pessoal, essa daqui é a aula de hoje. Vou encerrar por aqui. A gente tem a definição do movimento, a gente tem o movimento uniforme, a gente tem velocidade, suas características aqui. Vou deixar uma atividade para vocês realizarem depois lá na plataforma. Não esquece de passar lá no formulário, tá? Para a gente poder resolver 1 ou 2 exercícios. Vou deixar umas 2 ou 3 perguntinhas para vocês lá e marcar a presença. Galera, não adianta colocar a presença se não anexar a atividade. Vocês estão careca de saber disso daí, tá ok? Valeu, turminha. Se o vídeo ficou longo, clica aí nas configurações e põe velocidade aumentada para poder andar mais rápido. Valeu, bom final de semana para vocês. Até mais. A data lá tá dia 4, mas eu acredito que essa aula vai rodar dia 5, sexta-feira, tá? Então, ó, organiza aí.
A data vai ser sexta-feira. Cadê? Põe aí, a data é sexta-feira. É porque eu estou gravando isso aqui na quinta. Valeu, turma. Um abraço. Até mais.